que eu vou desenvolver aqui com a igreja é através de suas feridas, através de suas feridas. Está aí no telão. O texto que eu estava meditando como base é o texto de Isaías, capítulo 53, os versos muito conhecidos, verso 3, 4 e 5, quero que você acompanhe comigo aí. Isaías, capítulo 53, no verso 3, 4 e 5. Você que trouxe Bíblia, pode abrir aí a sua Bíblia, ou acompanhar aí pelo seu smartphone, olha, eu acho que eu estou com fome de ontem. Por sinal, ontem teve muita comida, gente, para a glória de Jesus, né? Amém. Seu smartphone. Texto de Isaías, capítulo 53, verso 3, diz o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens esconde o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Olha só o verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Curva a sua cabeça, vamos orar sobre esse texto tão poderoso. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que a recebemos agora como um alimento, alimento que vivifica o nosso espírito, Deus. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, falando a cada um de nós nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, Isaías é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e ele anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e a cidade de Jerusalém, naquela região, por volta do ano 742 a 687 a.C. Isso deu mais ou menos uns 55 anos que Isaías teve o seu ministério ali profetizando, levando a mensagem de Deus. Os temas principais da mensagem desse profeta são o poder do Deus de Israel sobre todas as coisas e a sua santidade perfeita. Agora, na primeira parte do livro, nós vamos encontrar o profeta Isaías falando exatamente em um tempo ao povo de Judá e à cidade de Jerusalém, em um tempo em que o reino assírio estava ameaçando atacar o povo de Israel. No entanto, a mensagem desse profeta que vinha para o povo que ele estava ali mencionando, era que os maiores perigos que aquela nação estava correndo não eram os assírios, mas sim era o que poderia acontecer com eles de forma desastrosa. Não era os assírios virem atacar eles e matar, não. A mensagem do profeta era sobre os pecados de desobediência que o povo vinha cometendo, a falta de fé em Deus, porque era um povo que conhecia Deus, era um povo escolhido por Deus. Então, com palavra e por meio de símbolos, o profeta faz apelo ao povo, às autoridades do povo de Israel, para que eles pudessem viver uma vida digna, uma vida honrosa, de honestidade e justiça. E essa mensagem que eu quero compartilhar com você agora, ela fala de como nós podemos receber essa vida honrosa, como nós podemos viver de uma forma que é justa diante de Deus, e principalmente vivermos uma vida curada, uma vida onde nós somos totalmente curados pelas chagas de Jesus, pelaquilo que Jesus propôs a fazer naquela cruz. Por que eu falo isso? Sabe, nós podemos entender aqui que nós estamos vivendo em um tempo
que claramente nós podemos ver o mundo cada vez mais doente, o mundo cada vez mais cheio do pecado, e o pior, a depravação. Parece, o sentimento que nós temos é que toda essa depravação do mundo, essa doença no mundo, ela está sendo cada vez mais aceita, está sendo recebido como algo normal. E vale a pena lembrar que foi exatamente nessa sequência que a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas. Era exatamente por isso que a cidade de Nínive também ia ser destruída, mas eles, ao contrário de Sodoma e Gomorra, eles receberam uma palavra, né, pelo profeta Jonas e se arrependeram. Então, nós podemos ver que nós estamos vivendo em um mundo totalmente adoecidos. Agora, o que realmente adoece a humanidade? Ou seja, o que adoece o ser humano? O que faz com que a gente viva diante de Deus uma vida adoecida? Tem 3 coisas que é exatamente a mensagem do profeta. Na primeira parte, como eu mencionei, o profeta estava tentando, porque o povo ele estava muito ansioso, estava muito desconfiado com o ataque do povo assírio. Mas o profeta chega com outra mensagem: não se preocupa com essas circunstâncias, se preocupa com o pecado que vocês estão cometendo, se preocupa com as desobediências que vocês estão cometendo e principalmente com a falta de fé em Deus. Por quê? Porque se eles estavam com medo dos assírios, eles estavam faltando com fé a Deus. Porque a história sempre mostrou Deus livrando cada vez mais. Então, o que adoece esse mundo? O que nos adoece como seres humanos? 3 coisas: pecado, desobediência e falta de fé em Deus. São essas coisas que adoecem a humanidade. O pecado cada vez mais descarado, a desobediência em Deus, pelo fato de que nós sabemos, uma vez que você entende que Deus te ama, que Deus pagou um preço pela sua vida, Ele tem um propósito para cumprir na sua vida, e você desobedece esse chamado de Deus, você está em desobediência. Nós nos colocamos em desobediência a Deus quando nós não aceitamos, não entramos de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E a palavra de Deus é muito clara que Ele tem o melhor para nós, amém? Você crê nisso? Deus tem o melhor para nós, né? Então, essas 3 coisas é como uma doença incurável. O pecado, a desobediência, a falta de fé é uma doença incurável, que só pode ser curada se haver uma ação sobrenatural da parte de Deus. Porque a humanidade, ela vem mostrando isso, que o pecado, a desobediência, a falta de fé em Deus é uma doença incurável. E ela só é curada quando Deus aparece com a sua graça e nós o aceitamos. E aí começa um processo de cura. Olha só, Paulo, você sabe que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? Porque por causa do pecado nós fomos separados. Isso desde o Éden. Nós fomos separados. Estamos destituídos da presença, da graça, da glória de Deus. Sabe? Isaías capítulo 1, no verso 5 e o verso 6, ele fala dessa condição de doença que a humanidade, que o povo vivia. E assim, não está muito longe da nossa realidade. Olha só, Isaías capítulo 1, no verso 5 e 6. Sai aí, Siri, não me atrapalha, meu. Vamos lá, gente, perdão, que a Siri está... Eu quero desabilitar ela aqui, ela... Não... Pai, em nome... Obrigado. Orar na cabeça da Siri. Isso está além das minhas habilidades no momento. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu fazer uma coisa. Ah, Jesus. Muito bem. Consegui. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6, fala dessa condição de doença que o povo vivia. E olha só como não está tão diferente da nossa realidade do mundo de hoje. Verso 5,
que continuarão sendo castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Verso 6. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. O que o profeta está profetizando aqui, declarando? Que há uma doença assolando. O povo estava doente, o povo estava ferido, machucado, e parece que eles não queriam sair dessa condição, porque precisava de um arrependimento, precisava de uma humilhação diante de Deus, se humilhar diante do Senhor, reconhecer o seu pecado, né? Mas isso, nós precisamos entender que tudo isso, toda essa condição de doença, não começou conosco aqui, isso é hereditário. Isso vem desde o Éden, isso vem passando de geração em geração. Olha só, Davi, ele reconhecia essa condição. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele reconhecia que apesar dele se esforçar muito para ser apaixonado por Deus, para ser um adorador diante de Deus, ele reconhecia que essa condição era hereditário. Olha só, Salmo 51, no verso 5, esse Salmo aqui, 51, é quando o profeta Natan chega e vai repreender Davi por causa do pecado que ele cometeu, tomando Betseba para ser sua esposa, mandando matar o seu esposo. E aí o profeta Natan chega lá, e quando Natan o confronta, a primeira atitude dele é de quebrantamento, e ele faz uma oração, e no verso 5 ele diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Ou seja, ele reconheceu. Isso é um passo importante. Daqui um pouco nós vamos falar, mas isso é um passo importante. Essa é uma condição que todo ser humano deve entender. Nós herdamos o pecado desde o Éden. Agora, apesar dessa condição, deixa eu falar uma coisa para você. Essa não é a nossa condição final, porque Deus tem uma proposta real para a sua vida. Essa condição de ser um pecador que vem trazendo de forma hereditária para a sua vida, para a vida dos seus filhos, não é a condição final que Deus tem para você e para a sua geração. Amém? Glória a Deus. Agora, nós entendemos sobre essa doença. Então, quando se fala de doença, quando alguém está com algum tipo de enfermidade, normalmente se procura um dentista. Amém? Se procura um marceneiro, um carpinteiro, um engenheiro, um arquiteto. Sim ou não? Não, nós procuramos um médico. Agora, isso me faz uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Numa condição de doença, dessa que eu venho falando, que o povo estava, qual médico nós devemos procurar? Qual médico realmente pode nos ajudar? Por que essa é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo profunda? Porque, sabe, a nossa atitude, olha só, isso que eu vou falar aqui é até ridículo, mas escute bem. Você está sofrendo alguma enfermidade, por exemplo, você, normalmente quando sofre uma enfermidade, você vai procurar um médico daquela área, certo? Mas você sabe que muitas vezes a nossa atitude é mais ou menos assim, ó. Você está sofrendo, você precisa de um especialista na área da ortopedia. Você está com algum problema aí na coluna, na junta, alguma coisa assim, só que você procura um mecânico. Chega lá numa oficina mecânica, rapaz, tem uma chave aí que aperta a minha coluna, que o negócio está... Isso é ridículo, não é? Ou você procura, você está com um problema no joelho, e aí você vai num consultório odontológico. Aí você chega lá, o dentista vai te atender, e aí ele fala, qual é o problema, doutor? Aí ele fala, é aqui, ó, o meu joelho. É ridículo isso, não é, gente? Isso acontece?
Normalmente não. Mas você sabe que nós fazemos isso com Deus? Nós fazemos isso. Porque nós sabemos aonde temos que recorrer, sabe? Às vezes são pecado, às vezes são desobediência, às vezes são falta de fé, e aí, ao invés de nós recorrermos a Deus, nós recorremos a coisas, nós recorremos a pessoas, e assim, não é nada errado você recorrer a pessoas, desde que você tenha primeiro recorrido a Deus e entendido que é Ele que vai sanar esse problema. Esse é o caminho, porque às vezes nós fazemos isso, nós precisamos entender, quantas vezes o povo de Israel não fez assim, não era a vontade de Deus livrar o povo, sim, mas eles procuravam outros deuses, eles ofereciam o holocausto a outros deuses, embora tinha lei que direcionava, que ensinava, não faça isso, mas os cabeça de bagre iam lá e faziam exatamente como não deveria fazer. Por quê? Porque isso está dentro de nós como seres humanos, infelizmente. É o que Paulo fala, né? O bem que procuro fazer não faço, mas o mal está ali, sempre fazendo. Isso é da natureza. Olha só, Jeremias capítulo 8, verso 22, diz assim: não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Olha essa palavra dura, através do profeta Jeremias. Não há bálsamo em Gileade? Deixa eu te falar. Gileade, no livro de Jeremias, era uma cidade onde se comercializava ervas medicinais. Então, o povo precisava de algum medicamento, eles recorriam a Gileade, porque ali era um local onde se encontrava tudo da área medicinal. É por isso que tem aquela música Diante do Trono, né? Como é que... eu já perdi... essa mesmo. Porque ali era uma região, era um lugar, era drogazil da época, né? Drogaria São Paulo, drogaria popular, estava tudo ali naquele centrão lá, camarada ia lá. Mas olha, interessante, Jeremias capítulo 8, verso 22, não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Porque, na realidade, não estavam procurando cura no lugar certo. Não estavam recorrendo a quem de direito. No capítulo 46, no verso 11, a palavra é suba a Gileade em busca de bálsamo. Vá no lugar aonde há a sua cura. É como se Deus estivesse dizendo: ei, eu sou Gileade, venha a mim, se arrependa, se entregue a mim. Olha só, interessante isso. Agora, nós precisamos entender que essa condição leva a consequências. Quais são as consequências do pecado, da desobediência, da falta de fé? Com certeza, a Bíblia deixa muito clara, também Paulo falando aos Romanos, já no capítulo 6, no verso 26, que o salário do pecado é a... Com certeza está claro na Bíblia que é a consequência mais grave, mais séria dessa condição doentia, dessa condição de doença, é a morte. E às vezes as pessoas podem interpretar assim: a morte física é todo tipo de morte, física, espiritual e eternamente. Olha só, Jeremias capítulo 9, no verso 15. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Qual é o contexto aqui? Olha o que Deus está falando: eu farei com esse povo que beba que coma comida amarga e beba água envenenada. Deus é como se estivesse castigando. Mas para aí, vamos ver o contexto. O contexto aqui, quando você volta a alguns capítulos anteriores, no capítulo 7, no verso 29, Judá está sendo rejeitado por Deus. Por quê? Por causa do pecado. O pecado faz com que Deus nos rejeite.
com que Deus, não porque ele é ruim, mas porque ele não compactua com o pecado, ele não se mistura com o pecado, ele não tem enlace matrimonial com a desobediência, enlace matrimonial com a falta de fé, ele não tem como. E por causa disso, a consequência, porque olha só, Jeremias capítulo 9, eu li o verso 15, olha o 14 diz, em vez disso, seguiram a dureza dos seus próprios corações, indo atrás dos Balaíns, ou seja, em vez de me seguir, em vez de se arrepender, em vez de vir na minha clínica, no meu consultório, para que eu te medicasse, você vai em outro. Deuses e deuses falsos. Então, por isso, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vejam, farei a este povo comer comida amarga. Às vezes nós não sabemos, porque tudo está dando errado. Às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo certo, mas nós sabemos se estamos fazendo tudo certo ou não. E nós sabemos que aquilo que se planta, se colhe. Levítico capítulo 26, no verso 38 e 39, aqui o contexto é do castigo da desobediência. Olha o que fala: vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados, hereditário e presente na vida daquele povo. Aqui em Levítico está sendo dada a instrução. Aqui eu estou lendo a instrução do resultado da desobediência, mas se você ler Levítico capítulo 26 um pouco antes, ele está falando sobre os benefícios da minha obediência a Deus. Se nós formos obedientes, tem lá tudo que ele tem para nós por direito, como herança. Aqui já é na condição de a pessoa continuar vivendo doente, continuar aceitando, continuar se contaminando. Então, a pergunta é essa: qual médico pode nos ajudar? Qual médico? Deixa eu te falar, então, aqui, de um médico que nunca falha. Tudo isso que eu falei anteriormente foi só uma introdução para eu começar aqui a falar desse médico que nunca falha. Porque a condição desse mundo é uma condição de estado deplorável. Só que nós não somos desse mundo, amém? Quantos ETs eu tenho aqui nesta noite? Aleluia. Olha só, ET lindo, bonito, né? Falasse isso alguns anos atrás, né? Seria chamando de ET. Te fala ET, pensa naquele da cabeçona, queixo comprido. Não, mas você é um ET especial, bonito. A Bíblia diz que você, sendo ET, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Então, deixa eu falar aqui para você sobre o médico que pode nos ajudar, que esse médico nunca falha. Agora, quais são as características desse médico? Primeiro, ele é onisciente e conhece qualquer doença. Já começa, o currículo dele já sai derrubando qualquer outro concorrente. Esse médico aqui, você olhar na primeira característica, já está dizendo que ele conhece qualquer tipo de doença. Então, qualquer outro médico já caiu, já não serve mais. João capítulo 11, é interessante o contexto de João capítulo 11, porque no verso 3, as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus que o queridinho, elas até pegam pesado, vão no psicológico de Jesus, porque elas falam assim, ó. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha só, isso aqui é inteligência emocional da parte delas. Elas estão indo no emocional de Jesus. Olha, aquele a quem tu amas, aquele a quem tu gostas, aquele a quem tu admiras, aquele a quem... Então elas já vão no emocional. Mas olha o verso 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Não se preocupa não, eu sou o médico dos médicos, eu conheço toda a doença. Isso daí não é para a morte, não. Não se preocupe, eu conheço todas as doenças. E o melhor, ele tem poder sobre todas elas, para a glória de Jesus, aleluia. Então, a primeira característica desse médico é que ele é onisciente e conhece qualquer coisa, qualquer doença, qualquer situação, ele conhece.
Ele sabe. Sabe, gente, então é insanidade da nossa parte não recorrer a essa pessoa. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. O que Ele espera de nós é que nós possamos tirar tempo em buscar esse conhecimento que vem da parte dEle, através de oração, através da leitura da Bíblia, através de muita intimidade com Deus, através de um quebrantamento. Então, esse é o primeiro ponto do currículo dele. Outro ponto, ele é compassivo. Ou seja, ele é cheio de compaixão. Não importa o que você fez, não importa de onde você fez, não importa se você hoje está dentro da igreja e você se sente assim culpado porque, poxa, antes de eu entrar numa igreja eu falava muito mal de crente, de isso, daquilo, eu achava deplorável, eu não gostava, e hoje você está aqui, não tem problema. Ele te ama, ele tem compaixão. Olha só, Lucas capítulo 22, olha a cena. Jesus está ali no Getsêmani, né? Isso foi depois da ceia. Jesus está lá, aí chega o traidor com uma legião de soldados. Quando você lê os evangelhos, nos 4 evangelhos, está registrado, né, esse episódio. Chega lá, eles com, eu ia falar teçado, né, o pessoal aqui, teçado, facão, faca grande, né, Noriega, lá no Pará, Noriega, que é um grandão, crista de galo, né? A Bíblia fala que tinha até porrete na mão de uns para prender Jesus. Os caras vieram lá, uma multidão lá de soldados, de fariseus e tal, para prender Jesus. Aí Jesus está ali no Getsêmani com seus discípulos. Jesus já sabia o que ia acontecer. Aí na hora, eles seguram Jesus para prender. Tem um lá, o mais valentão de todos, aquele que não consegue conter a sua personalidade. A Bíblia fala que ele puxa a espada e tira um pedaço de filé mignon da orelha de um. A Bíblia fala que era um ajudador do sumo sacerdote. Na verdade, era um soldado chamado Malco. Em João, capítulo 18, fala que esse que puxou a espada e cortou a orelha não podia ser outro, senão o Pedrão, né? Não podia ser outro. O cara, né, foi lá, puxou a espada, cortou a orelha. O que Jesus fez? Olha o texto. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. O cara estava ali para prender Jesus. Olha a compaixão desse médico, olha a compaixão. O cara estava ali para levar Jesus preso, e ele pega, se propõe a curar. Só quem tem compaixão pelo seu agressor, só quem tem compaixão pelo seu oponente, pelo seu algoz, pode fazer uma prática dessa. Por quê? Porque este médico, o currículo dele tem compaixão. Amém? Outra coisa, pode ser consultado qualquer hora. Pensa numa clínica aí. Às vezes eu passo andando pela cidade, e isso lá em Santarém, não sei se tem. Eu não lembro se tem, lá da terra que eu vim. Clínica veterinária 24 horas. Eu digo, meu Deus, tem para cachorro. Lá em Santarém, eu me lembro de uma vez que eu tive, o nosso cachorro lá de casa ficou muito ruim, na realidade, bebeu veneno, e eu tive que ir numa clínica, procurei para o lado, para o outro, cheguei numa clínica que estava fechada, consegui o número da vizinha ao lado, liguei para o cara, chegou lá, não deu tempo, o meu cachorrinho, chau-chau, da língua roxa, morreu. Eu chorei para burro. Eu já tinha criado um amor pelo aquele ser, né? E aí a gente passa aqui, a gente vê clínica veterinária 24 horas. Tem isso. Eu acredito que tem também. Tem hospitais 24 horas, lógico, claro, né? Hospital é outra coisa, muitas vezes é até lei, tá? Mas deixa eu te falar, a clínica desse médico aqui é 24 horas. É 24 horas. E sabe de uma coisa melhor? Tem leito para todo mundo. Aqui nunca fica sem leito. Pode vir Covid, não sei o quê, pode vir.
Você sabe, né? O Covid acabou com os leitos aí das UTI. Nessa clínica, não. Pode, toda a humanidade. Quantos bilhões nós temos? 200 já? 200 bilhões, pô, estou muito distante, errei feio. É 200 mil brasileiros, mas é 200 milhões. E é 8 bilhões. Ia alcançar, se eu não me engano, era 9 ou foi que alcançou 8? Alcançou 8, né? Então tá, estou um pouco desatualizado, mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui para a linha de raciocínio. 8 bilhões de pessoas vão nessa clínica, todas elas poderão ser atendidas, porque esse médico, esse aqui, ele pode ser consultado qualquer hora. Não tem fila de espera. Não tem. Lucas capítulo 18, o povo estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nela. Ao verem isso, os discípulos repreendiam, olha só. Foram levadas crianças para Jesus, e aí a religiosidade, as coisas humanas, né? Os discípulos ali, eles não estavam e não entendiam ainda. Claro que se depois que aconteceu tudo, que eles já estavam preparados, eles teriam outra mentalidade. Mas aqui mostra nesse texto que Jesus atende qualquer um. Pode ser criança, pode ser o mais idoso na face dessa terra, ele vai atender. Ele vai atender. Amém, gente? Vamos lá, mais adiante. Qual o seu método de cura? Qual é o método de cura deste médico? Primeiro, Isaías capítulo 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. É mais ou menos assim, você chega doente lá, ele te coloca na maca, ele tira a doença de você e coloca sobre ele. E você fica curado. E você fica são. Amém? Outro método, ele faz cair sobre si a iniquidade de todos nós. É por isso que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Paulo está falando em sua segunda carta aos Coríntios que Deus, ele se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele também fala aos Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, era eu e você para sermos apedrejados, para sermos pendurados numa cruz, para sermos mortos por causa do nosso pecado, porque Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 26, porque o salário do pecado é a morte, então nós deveríamos morrer na cruz. Éramos nós, mas ele nos redimiu dessa maldição. Ele diz, ei, desce daí, eu vou morrer no seu lugar, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo. Aleluia! E sabe o que é lindo e belo? Esse tratamento não é só para alguns, não, é para todos, é para todos, é para todos. Esse tratamento é para todos, sem exceção. Sabe, infelizmente, existem pessoas que pensam que Deus não os ama. Existem pessoas que acreditam em mentiras, que Deus só morreu por alguns, que Deus só morreu por pessoas prediletas. Isso é uma mentira, porque Deus não morreu só por alguns. Saiba, não há nenhum erro, nenhum problema em Deus, muito menos no seu amor. O real problema está em mim, está em você, o problema está em nós. Por falta de fé, por desobediência, por falta de acreditar, porque a Bíblia diz que Ele amou tanto esse mundo que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então não deixa o diabo colocar na nossa mente, na nossa cabeça, que ele não nos ama, independente de qualquer circunstância, porque normalmente é assim, quando tudo está dando errado, a gente pensa que Deus nos abandonou, mas não, é nessa hora que Deus está nos carregando e a gente não percebe. A gente não percebe, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Posso ouvir um amém? Sabe, através das suas feridas fomos curados. Esse é o método de cura dele. Através daquilo que ele pagou no preço, aquele preço que ele pagou na cruz. Isaías 53:5, mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Pedro está falando exatamente o que Isaías profetizou lá atrás, mais de 600 anos atrás, que o profeta Isaías estava falando desse Cristo, desse rei que ia surgir, ia trazer essa paz. Agora, para encerrar, o que este médico exige de nós? O que ele vai exigir de mim, de você? Qual é a moeda de troca por essa cura? O que nós precisamos dar como pagamento? Se não, 3 coisas. Diga comigo, fé. Atos 16:31, a história do carcereiro. Ele lá no verso 30, ele diz, então levou-o para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas então fala para eles, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Paulo e Silas está falando, tenha fé, é somente fé, é isso que ele precisa, esse é o pagamento, creia em Jesus. Nós precisamos ter essa fé. São 3 coisas, outra coisa importante, reconhecimento dos nossos pecados. Nós precisamos reconhecer. Uma pessoa que não reconhece que é pecadora, que tem falhado, ela não tem a disposição de pedir perdão. E ela não está exercendo a fé também. Por quê? Porque se eu não tenho pecado, Jesus pagou o preço em vão. Não existe isso. Jeremias capítulo 3:13, mas reconheçam seus pecados. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, se confessa quem sabe que tem errado, que tem falhado, que tem pecado. Esse é o terceiro ponto. É a terceira moeda que esse médico precisa. Fé, reconhecimento dos pecados e confissão dos pecados. Levítico capítulo 26, nós lemos lá das consequências do pecado, quando a lei estava falando, olha, se você fizer isso, você vai morrer. Mas em Levítico capítulo 26, no verso 40, ele diz, mas se confessar os seus pecados, se você fizer tudo isso, que tem consequência como morte, se você confessar os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, no verso 42, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaac e com Abraão. Ou seja, eu me lembrarei da minha aliança com você. Qual é a condição que nós estamos? Essa mensagem não é nenhum tipo de mensagem de acusação, de confronto, mas é uma mensagem de entender que o preço que Jesus pagou naquela cruz,
foi para que nós entendêssemos as mensagens do profeta. O profeta estava dizendo, não preocupa com o governo, não preocupa com outras nações que querem te invadir, não preocupa com essa circunstância, não preocupa com o que está faltando, te preocupa em ser íntegro diante de Deus. É isso. Se preocupa com o pecado que desagrada a Deus, se preocupa e se livra de todo tipo de desobediência e tenha fé em Deus, que aí você vai viver uma vida de cura. Amém, igreja? Essa é a mensagem. E a Bíblia fala, eu quero que você receba agora dos nossos voluntários o pão. Fica em pé em nome de Jesus. Você vai receber o pão e o cálice, que a Bíblia fala como cálice da nova aliança, porque foi o sangue de Jesus derramado.